Well, as soon as I parked, bang! I got shot in the head, and I thought, well, I knew it. Second time, I got shot, and I thought, wow, it's not taking an effect. Joe's craftiness helped turn an illegal numbers racket into an illicit empire. The 62-year-old Ito as the highest-ranking Oriental member of the Chicago mob. Durante muito tempo, a máfia ítalo-americana teve regras extremamente rígidas a respeito da etnia de seus membros. Na época em que Joe Masseria era um dos mafiosos mais poderosos dos Estados Unidos, eles não toleravam sequer trabalhar com não-italianos. De certa forma, esse comportamento fez com que eles perdessem diversas oportunidades de negócios. Com a ascensão dos jovens turcos e a tomada de poder de Lucky Luciano, eles passaram a trabalhar cada vez mais com pessoas de diversas etnias, e foi o que aconteceu com ele que desafiou todas as probabilidades do submundo, sendo o único asiático a fazer parte da máfia ítalo-americana. O nipo-americano se tornou um membro poderoso da máfia de Chicago, conhecida como Chicago Outfit. Ele conseguiu o respeito dos mafiosos, faturando altas quantias que vinham principalmente dos jogos de azar. Seu esquema ilegal faturava de 150 a 200 mil dólares por semana, e ele se consolidou subornando todos os policiais corruptos de Chicago. Hoje vamos falar da ascensão e queda de Ken Ito. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Alcatraz de Ouro. Ken Ito, conhecido como Tokyo Joe ou The Jap, nasceu em Stockton, Califórnia. Dia 19 de outubro de 1919, filho de imigrantes japoneses, ele era o sétimo de 6 irmãos. Durante a infância de Ito, sua família se mudava constantemente, até que se estabeleceram em Los Angeles. Neste meio tempo, seu pai se converteu ao cristianismo e se tornou fanático pela sua religião. Ao ter contato com imigrantes asiáticos em Los Angeles, ele achou aquele estilo de vida uma vergonha para os japoneses. Com o passar do tempo, o pai de Ito colocou na cabeça que os nipo-americanos viam sofrendo uma degeneração de sua cultura e que a melhor alternativa para ele e sua família era se afastar de todos eles. Então, na medida do possível, eles viviam meio que isolados. Ken Ito não gostava nem um pouco do estilo de vida que ele e sua família levavam e já estava revoltado com seus pais rígidos e autoritários. Então, aos 14 anos de idade, ele largou a escola e decidiu fugir de casa. Vagando pela Califórnia até o noroeste do Pacífico, ele nunca mais voltaria a morar com sua família. Chegando em Portland, Oregon, ele tentou se estabelecer. Para sobreviver, ele trabalhava em empregos temporários, além de cometer pequenos delitos. Ele viveu dessa forma durante alguns anos, até que, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses orquestraram um ataque surpresa à base naval americana de Pearl Harbor. O ataque fez com que os Estados Unidos entrassem formalmente na Segunda Guerra Mundial. Em 1942, foi emitida a Ordem Executiva número 9066, assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que autorizava a remoção forçada de pessoas consideradas uma ameaça para a segurança nacional. Isso fez com que fossem criados centros de realocação, resultando no encarceramento de nipo-americanos. Neste meio tempo, os nipo-americanos estariam sujeitos ao toque de recolher. Durante o toque de recolher, Ken Ito foi pego nas ruas e perdeu seu réu primário, sendo preso por violação. Não demorou e ele se juntou a milhares de pessoas que foram realocadas no Minidoka War Relocation Center. Localizado em Idaho, o centro de realocação foi construído às pressas. Na parte da tarde, a temperatura naquele lugar era altíssima. À noite, a temperatura caía tanto que chegava a ficar abaixo de 0. O lugar contava com guardas armados e cercas de arame farpado. Morando em barracos feitos com tábuas, Ken Ito
junto com mais de 13 mil nipo-americanos, permaneceriam sob vigilância durante um tempo, para fugir do tédio e na tentativa de se distrair. Os detentos organizaram grupos de jogos em todo o campo. Ken Ito acabou participando de um desses grupos. Com o passar do tempo, ele percebeu que tinha memória fotográfica e se tornou um especialista nos jogos e na arte de trapacear. Mais tarde, Ito descreveria Minidoka como sua escola de aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo, ele se ressentiu pelo tratamento que ele e todos os nipo-americanos foram submetidos. Ao ser libertado de Minidoka, Ken Ito passou alguns anos viajando pelo país, assim como ele já tinha feito anteriormente. Mas agora, ao invés de se sustentar como um trabalhador comum, ele trabalhava aplicando golpes e jogando cartas. Em 1949, ele passou um tempo trabalhando como negociante em um cassino em Denver, Colorado. Mais tarde, ele admitiu que durante esse período ele desenvolveu uma ganância por dinheiro fácil. Então, no mesmo ano, ele decidiu ir para um lugar que ele tivesse mais oportunidade de crescimento. Então, ele foi para Chicago. Nessa época, Chicago era comandada por Chicago Outfit, uma extensão da máfia ítalo-americana, e era liderada pelo chefe Tony Accardo. No início da organização criminosa, o chefe Big Jim Colosimo permitia apenas que italianos fossem membros ativos. Com o passar do tempo, os mafiosos perceberam que os não-italianos também poderiam ser úteis e passaram a trabalhar mais com esse grupo. Com Lucky Luciano implantando a comissão na qual faziam parte as 5 famílias de Nova York, mais a família de Buffalo e a família de Chicago, os chefes passaram a trabalhar cada vez mais com não-italianos. Apesar de não ser possível torná-los homens feitos, alguns não-italianos tinham grande poder na máfia. O próprio Lucky Luciano tinha como seu braço direito um não-italiano que era Meyer Lansky. Com o passar do tempo, outras famílias adotaram essa prática, que foi o que aconteceu em Outfit. Chicago Outfit era conhecida por ser muito violenta e ganhou mais notoriedade por ser o grupo que era comandado por Al Capone. Muitos judeus e irlandeses se tornaram associados da Outfit. Gangues negras estavam envolvidas fortemente com drogas e jogos de azar. Eles lucravam altas quantias, principalmente em um jogo chamado bolita, conhecido também como raquete de números. Essa espécie de loteria ilegal era muito popular, principalmente nos bairros pobres dos Estados Unidos. Em 1947, Ken Ito teve uma breve passagem em Chicago e agora, 2 anos depois, ele trabalhava como um jogador autônomo e não demorou para a máfia de Chicago notar suas habilidades nos jogos. Ele ficou tão conhecido que o apelidaram de Tokyo Joe e Joe Montana. Pouco antes dele chegar em Chicago, os asiáticos formaram associações de jogos multiétnicas. Inclusive, o coreano-americano Jason Lee era dono de uma grande casa de jogos em Chicago. Não demorou e ele se associou a líderes judeus dos jogos como William Goldstein e mafiosos ítalo-americanos como Joey Aiuppa e o futuro chefe Sam Giancana. Ele foi notado pelo membro de alto escalão da máfia, Ross Priu, e os dois se tornaram grandes amigos. Priu era um mafioso veterano. Nascido na Sicília, ele se tornou um mafioso ainda jovem e estava na máfia desde os tempos violentos de Al Capone. Quando os dois se conheceram, Priu comandava uma grande parte do lado norte de Chicago e era um homem muito poderoso. Além disso, ele era conhecido por não discriminar pessoas de outras etnias. Isso faria dele o bilhete de entrada de Ken Ito para se associar a Chicago Outfit. Apesar de morar em Chicago, a essa altura, Tokyo Joe viajava com certa frequência para Idaho, até que, em 1950, ele foi preso pela primeira vez. Ele foi acusado por obter dinheiro mediante fraude. Na ocasião, ele foi condenado a 14 anos de prisão em uma penitenciária em Idaho. Na prisão, ele tinha um ótimo comportamento. Ele passava horas se dedicando aos estudos e fez cursos de inglês, cidadania e contabilidade.
além de trabalhar como zelador no hospital da prisão. Ao demonstrar que era um homem mudado, em 1951 ele ganhou o condicional e foi solto. Em liberdade, ele voltou diretamente para Chicago. Logo, ele voltou a se concentrar nos jogos e em seus contatos com a máfia. Ele montou um grande esquema de jogos de azar e compartilhava todos os seus lucros com Ross Prio, que delegou a ele algumas responsabilidades. Então, Tokyo Joe começou a se tornar um tipo de intermediário entre a máfia e os operadores de jogos latinos e negros em Chicago, e ajudou a máfia italiana a dominar as bolitas em Chicago, pois os latinos também dominavam uma parte desse mercado. Tokyo Joe conversava amigavelmente com alguns líderes de gangues latinos e fazia uma proposta irrecusável. A maioria a aceitava, mas os que rejeitaram tiveram um fim terrível, que foi o caso de um chefão que comandava algumas raquetes chamado Eugênio Lopes. Lopes não estava nem um pouco interessado em compartilhar sua raquete. Então, em novembro de 1957, Ken Eto atraiu Lopes para um edifício. Chegando lá, era uma armadilha, e os gangsters Anthony Del Monte, Frank Orlando e Vicente Encerro o estrangularam com um fio até a morte. Outra vítima seria Santiago Gonzalez, um gangster porto-riquenho. Ele liderava muitos jogos de bolita, mas disse que não daria nada para os italianos. No início, Eto foi conversar com Gonzalez de forma pacífica, só que membros da gangue do porto-riquenho bateram no carro de Eto e de outros mafiosos que estavam com ele com um taco de beisebol. Então, os mafiosos decidiram que teriam que eliminar Gonzalez. Em 1958, Eto combinou de se encontrar com Gonzalez em uma zona industrial. Chegando lá, os irmãos Angelo e James LaPietra espancaram Gonzalez e o esfaquearam até a morte. O assassinato brutal havia passado uma mensagem e, a partir daí, o negócio de jogos aumentou de forma significativa. Então Eto estabeleceu mais uma rede de bolitas em Idaho, que ficou sob o controle do chefe da zona oeste de Chicago, Fifi Buttieri. As redes estabelecidas por Tokyo Joe arrecadavam centenas de milhares de dólares para a máfia, e dessa forma ele se tornaria um membro poderoso do grupo de Chicago, trabalhando diretamente sob a direção de Ross Prio e Fifi Buttieri. Com o passar do tempo, Ken Eto se tornou o associado japonês ou nipo-americano de mais alto nível da Chicago Outfit e da máfia italiana. E nos anos seguintes, ele expandiu ainda mais as operações de jogos da Chicago Outfit, trabalhando também com chefes negros que controlavam jogos, a exemplo de James Kidd Rivera, pois esses chefes eram mais suscetíveis a confiar em um japonês do que em um homem branco. Mas não demorou, e Eto teve problemas com outro operador de jogos chamado Ed Robinson. Ed se recusava a se juntar aos italianos. Então, em agosto de 1962, Ken Eto marcou uma reunião com ele que aconteceria no Independence Boulevard. Lá, ele foi baleado e morto. Um dos assassinos foi Vincent Encerro. Nos anos seguintes, Tokyo Joe se livrou dos operadores de bolitas latinos, o que deu aos italianos um completo monopólio dos jogos em Chicago. A essa altura, Ken Eto estava ganhando muito dinheiro e, para proteger sua operação, ele fazia questão de pagar altíssimas quantias de suborno para a polícia. Neste período, ele se tornou a pessoa que mais faturava na organização e convocou alguns gangsters asiáticos para trabalhar para ele. Eto também se tornou o número 1 em outro jogo de apostas chamado Cadillac. Para esses jogos, ele empregou centenas de corretores, e esses jogos renderam cerca de 3 milhões de dólares por ano para Chicago Outfit. Logo, o nome de Eto começou a se espalhar pela cidade, inclusive ganhando a atenção dos federais. Em 1963, ele foi convocado com mais 40 pessoas a comparecer perante a um grande júri federal que investigava a extorsão de números em Chicago. Mas os federais não conseguiram tirar nenhuma informação de Eto, que se manteve em silêncio.
Nesse mesmo período, Tokyo Joe expandiu as operações para além do território dos Estados Unidos, estabelecendo uma base de jogos no Havaí. Ele montou um hotel que custou milhões de dólares em Porto Rico. Além disso, esteve envolvido na construção de um hotel nas Bahamas com o poderoso gangster judeu Meyer Lansky. No início dos anos 70, Eto era respeitado por toda a máfia italiana. Suas operações davam muito lucro e ele também se envolvia em negócios legítimos, como restaurantes e clubes. Ele também era popular entre as mulheres e frequentemente era visto com mulheres brancas. Tudo corria bem para Tokyo Joe, até agora. Em 1972, o melhor amigo de Ken Eto na máfia, Ross Prior, morreu de causas naturais. Alguns dizem que no momento de sua morte, ele tinha uma fortuna maior do que a de Al Capone, o que em parte se devia aos negócios de Ken Eto. Sem seu aliado mais poderoso, Tokyo Joe era vulnerável, porque querendo ou não, ele não era italiano, o que levou alguns a questionar sua lealdade. Ross Prior foi rapidamente substituído por um homem chamado Dominique de Bella. Pouco tempo depois, Dominique foi substituído por Vincent Solano. Solano era um gangster veterano que trabalhava como guarda-costas de Prior. Ele também era fortemente envolvido em sindicatos. Ao decorrer dos anos 70, os negócios de jogos de Tokyo Joe estavam em declínio. Isso por conta da ascensão de novos gangsters negros e hispânicos. Logo, a opinião de Solano em relação a Eto ficava cada vez mais negativa. Para manter o fluxo de caixa, Eto iniciou uma rede de tráfico de cocaína de Los Angeles para Chicago. Com isso, as autoridades começaram a observá-lo de perto. Em dezembro de 1978, encontraram com ele vários recibos de bolita e o acusaram de gerir uma casa de apostas. Ele acabou sendo preso, mas pouco tempo depois as acusações foram retiradas. Só que os federais continuavam atrás dele. No ano seguinte, ele foi preso novamente e mais uma vez teve as acusações retiradas. Ken continuava com suas operações e estava se recuperando aos poucos da crise. Só que em janeiro de 1982, ele recebeu novas acusações por jogos ilegais. Dessa vez, no mês seguinte, ele se declarou culpado. Essa atitude desagradou muitos membros da máfia ítalo-americana, pois eles acreditavam que um gangster nunca deveria se render. Enquanto aguardava a sentença, Vincent Solano acreditava que Eto poderia cooperar com os federais. Então Solano decidiu que Eto deveria ser eliminado. Logo, ele convocou seu homem de confiança, Vincente Givarco, para executar o golpe. Givarco entrou em contato com seus soldados Jasper Campisi e John Gattuso. Eles seriam responsáveis por puxar o gatilho. Nesse meio tempo, Ken Eto começou a desconfiar de seus associados mafiosos. Ele estava com um mau pressentimento e acreditava que algo de ruim iria acontecer brevemente. Leal aos italianos desde o início, ele não tinha intenção nenhuma de cooperar. Street circles as Tokyo Joe had nothing to say as he left the criminal courts building. You have nothing at all to say about it? You don't think that it's... Mas a essa altura, nada mais importava. Seu destino já estava traçado. Dia 10 de fevereiro de 1983, Ken Eto foi chamado para uma reunião que ele tinha certeza que seria sua última. Minutos antes de sair, vestiu sua melhor roupa e se despediu de sua esposa. Não demorou, e seus parceiros do crime Campisi e Gattuso chegaram na porta de sua casa. Eles foram em direção a um terreno baldio. Chegando lá, eles estacionaram o carro. Enquanto estavam parados, o que Ken Eto mais temia se tornava realidade. Ele levou 3 tiros na cabeça. Milagrosamente, Eto sobreviveu e se fingiu de morto até que os assassinos desaparecessem de vista. Depois, ele conseguiu correr para uma loja próxima e chamou uma ambulância. Então, ele foi levado para um hospital, onde foi declarado que ele não corria risco de vida. As balas utilizadas pelos assassinos eram de fabricação própria e não tiveram o poder de perfurar o crânio de Eto, o que acabou salvando sua vida. Após a tentativa de assassinato, Tokyo Joe sentiu que sua lealdade com a máfia não fazia mais sentido.
Então, ele decidiu cooperar com os federais. Ken Eto disse às autoridades diretamente quem atirou nele 3 vezes, o que levou os federais a prenderem Jasper Campisi e John Gattuso. Neste meio tempo, os federais tentaram fazer com que os homens testemunhassem contra seus patrões, mas eles se recusaram, até que dia 14 de julho de 1983, os corpos de Campisi e Gattuso foram encontrados no porta-malas de um carro que estava parado em Naperville, Illinois. Eles haviam sido estrangulados e provavelmente eles morreram por ter fracassado em matar Ken Eto. Tokyo Joe foi uma das testemunhas mais valiosas que o FBI já teve, além de testemunhar contra as pessoas que tentaram tirar sua vida. As soon as I parked, bang! I got shot in the head, and I thought, well, I knew it. Second time, I got shot, and I thought, wow, it's not taking an effect. So the third time, when it happened, like the first and the second shot, I thought I better play dead. So I put up my hand like that and lay down on the seat. I heard the door slam shut. I heard feet running away. Who do you believe ordered the hit on you, Mr. Ito? Vincent Solano. Would Mr. Solano have had to receive permission to do this hit? Yes, From who? either Joey Houghton or Jackie Cerrone. On the advice of my lawyer, I respectfully refuse to answer that question, as my truthful answer may tend to incriminate me. Ele foi testemunha de vários julgamentos que devastaram a máfia de Chicago, que nunca mais conseguiu recuperar seu poder. Após os trabalhos de Tokyo Joe como testemunha do governo, ele passou a viver uma vida normal como um dono de restaurante sob o programa de proteção à testemunha. Ele morava em Geórgia e seu nome passou a ser Joey Tanaka. Ele viveu tranquilamente até 2004, quando aos 84 anos, Ken Eto morre, deixando 6 filhos. Apesar de ter se tornado testemunha do governo, Ken Eto é lembrado até hoje por ter quebrado estereótipos e por ser o único asiático da história a ter grande influência dentro da máfia italo-americana.